7 anos atrás, eu não entendia de fato o que fazia uma federação de futebol. Eu acho que muitas pessoas ainda hoje acham que a federação organiza clássicos, porque é o que aparece na capa e dos nossos portais e jornais, e não entendem direito, de fato, o que acontece no trabalho da federação. E eu pude testemunhar ao longo desses 7 anos que eu fui aprendendo sobre futebol, o que é que a federação faz. E eu vi e testemunhei que a federação virou outra instituição. Desde que eu entrei até hoje, é visível como mudou a forma de organização dos campeonatos, não só a mudança física de sede, né? Mas eu acho que todo mundo pôde ver também como ganhou força as categorias de base, futebol feminino também. E eu acho que o encontro de hoje é uma prova desse trabalho. Não foi uma iniciativa direta do Mineirão, a gente foi procurado pela federação com o intuito de aproximar da imprensa. Eu acho que isso é um recado de austeridade, mostrar que as portas estão abertas. E como isso é a cara do Mineirão, na hora eu topei e falei, claro, vamos fazer esse encontro. Eu acho que nós conversamos no mundo do futebol sobre muitos assuntos que nem sempre nós dominamos 100% deles. E hoje é um dia de muito esclarecimento, de mostrar tanto no Mineirão como na federação que não existem perguntas que não possam ser respondidas e que a gente está sempre à disposição para estar próximo, para promover esse encontro e promover esses bate-papos. No Mineirão a gente escolheu um tema para falar, que é a PPP, que é um contrato complexo. Eu que estou há 7 anos aqui, muitas vezes me deparo com algumas dúvidas e me recorro àquela pessoa ali, Felipe Ligório, que entende 100% do contrato. Poucos jornalistas escrevem sobre ele, não sei se todos dominam esse assunto, e o Samuel está aqui hoje e vai promover esse papo sobre por dentro da PPP. Eu acho que é muito interessante a gente entender e comparar com o que acontece em outras arenas. Não existe paralelo no país hoje para o Mineirão e para o trabalho que vem sendo feito no Mineirão. Depois acho que ele fala um pouco, 40 minutos sobre a PPP, e vocês ficam, a gente abre para perguntas para esclarecer esse dia. É isso, eu espero que seja construtivo o dia de hoje. Estamos sempre à disposição, vocês sabem que aqui a casa é de vocês. Sejam muito bem-vindos e obrigada. Vamos lá, Samuel. Obrigado. Obrigado, Ludmila. Bom dia, pessoal. Eu conheço alguns de vocês. Meu nome é Samuel Lloyd, eu sou diretor comercial do Mineirão desde novembro de 2015. E a gente trouxe esse tema porque ele é muito recorrente na imprensa. E a gente percebe que o Mineirão, ele é normalmente pauta nos cadernos de esporte e poucas vezes ele é pauta no caderno de negócios, né, no caderno de cultura. O esporte, ele realmente é o que mais chama a atenção, exatamente pela natureza do estádio de futebol. Nós vamos ver aqui um pouco da evolução desse Mineirão, né, de 2013, né, desde 2012 para cá. Mas antes disso, nós queríamos alinhar um pouco com vocês, porque naquela conversa de boteco existem vários mitos, né, e a gente participa das conversas de boteco. E às vezes as conversas de boteco são nutridas pelo que está na imprensa, né? Por alguma notícia que saiu, por algum tipo de post de algum jornalista, algum tweet. Então, a gente sempre fica tentando entender como que a gente faz para caçar esses mitos em torno do Mineirão. Quando a federação trouxe esse evento para nós entendemos que essa pode ser uma excelente oportunidade para a gente fazer aqui a nossa conversa de boteco. Então, como a Ludmila falou, não tem pergunta que não pode ser feita, não tem pergunta que não deva ser respondida. Pode ser que tenha alguma coisa que eu não saiba, aí nós pedimos a ajuda dos nossos universitários. Felipe Ligório está aqui. O Felipe, levanta a mão aí, Felipe. É a pessoa que cuida do nosso contrato com o Estado de Minas Gerais e que faz todo o acompanhamento das medições, do desempenho do Mineirão ao longo desses anos. Então, ele tem muita propriedade para falar do assunto. Mas eu trouxe aqui alguns dados para vocês, provavelmente conhecido por muitos, e de repente alguns mitos aí que alguns de vocês acreditam sobre o Estado e sobre o estádio, e que a gente vai desmistificá-los agora, ok? Bom, o que é a PPP do Complexo Mineirão?
Então aqui eu trago, é o único slide que eu trago sobre conceito. E aí eu vou ler para tratar de uma maneira muito concreta. Né? É um contrato de gestão precedido de reforma, firmado entre o setor público, que é o que a gente chama de poder concedente, que é o Estado de Minas Gerais, e um parceiro privado, que é a concessionária Minas Arena. Lá atrás ela se chamava Nova Arena, era um consórcio construtor Nova Arena. Tem 2 CNPJs diferentes. O CNPJ que construiu, né, que reformou o Mineirão, e o CNPJ da Minas Arena, que faz a operação do estádio. Os serviços oferecidos aos cidadãos usuários do equipamento não é um típico serviço público, onde a prestação é privada do poder público, que o desempenha de forma direta ou indireta, mas é um serviço de interesse público, razão pela qual se legitima a intervenção do Estado para conjugar esforços públicos e privados na sua prestação, ou seja, é a exploração de atividade econômica com a utilização de um patrimônio público. O Estádio Mineirão continua sendo do povo mineiro, do Estado de Minas Gerais. O Estádio Mineirão não foi privatizado. Lá atrás poderia ter tido essa opção, vamos privatizar o Mineirão, vamos vender o estádio, e aí um ente privado passa a ser dono desse complexo, desse equipamento. Não foi a opção do governo do Estado lá atrás. Uma outra opção que o governo tinha seria fazer uma obra pela lei de licitação 8666. Diferente de uma PPP, o Estado lança uma licitação, vem uma construtora, ganha o processo de licitação e reforma esse estádio. Naquela época, a opção foi por uma PPP, parceria público-privada, e nós vamos mostrar quais são as vantagens de ter escolhido uma PPP. Então vamos lá. A data da assinatura do contrato foi no dia 21/12/2010. E o prazo desse contrato é de 27 anos, sendo que foi estabelecido logo na base do contrato 2 anos para a reforma do estádio e mais 25 anos de operação. Nesse mesmo momento no Brasil, o que estava acontecendo? O Mineirão precisava ser reformado para a Copa do Mundo, o Brasil já tinha assumido um compromisso. Belo Horizonte, obviamente, não queria ficar de fora, a gente estava num momento de euforia, era um outro Brasil, vocês lembram disso? Todo mundo que estava feliz, que ia ter Copa, ia ter Olimpíadas, as pessoas celebravam isso tudo. E momentos depois, anos depois, a gente veio com um movimento contrário, de fora FIFA, reclamação sobre os gastos públicos, mas no momento de euforia, a gente tinha então vários estádios sendo construídos ou reformados, e nós trouxemos aqui alguns exemplos para vocês. Então, por exemplo, o caso do Independência não é uma PPP, é uma concessão pública hoje, mas ela foi reformada com 100% do dinheiro do Estado. Isso significa que o Estado vai lá e paga por essa obra até que ela fique pronta. Aquela reforma custou 150 milhões de reais. O Maracanã, também uma obra que é fora do modelo de PPPs, custou mais de 1 bilhão de reais. O Mané Garrincha, 1,4 bilhões de reais, também licitado, obra que teve atraso, inclusive, e é uma obra que continua sendo do Estado e não é uma PPP. E a Arena Fonte Nova, por exemplo, é uma que está aí num valor, num patamar parecido com o do Mineirão, que foi 689 milhões de reais. Quando a gente faz uma obra na Lei 8666, o que acontece? A gente está muito acostumado a ver isso em hospital, posto de saúde. Quando acaba o dinheiro do governo, a obra para. Aí a gente está muito acostumado a ver também a obra ficar parada por um tempão, e aí você chega perto de um momento que você precisa entregar aquela obra, e aí o governo abre a dispensa de licitação, começa a gastar um dinheirão, e aí aquela obra ela é entregue no prazo em regime de urgência, muito mais cara do que o orçamento original. Qual que é a diferença quando a gente olha para a PPP do Mineirão? O Estado disse o seguinte: eu vou abrir o Mineirão para uma licitação para quem quiser reformar e operar o estádio por 25 anos. O máximo que eu pago por isso é 771 milhões de reais. Então o edital dizia isso. Esse é o máximo que eu pago. O teto do meu pagamento é 771 milhões de reais. Veio um consórcio, que é o consórcio Nova Arena, que ganhou essa licitação, e disse o seguinte: eu topo fazer, e eu topo fazer por menos do que isso que vocês estão oferecendo.
Eu reformo e opero o Mineirão reformo por 2 e opero por 25, por 677 milhões de reais. Foi um único envelope. Hoje a gente já sabe, né, pelas matérias que já foram publicadas, as outras construtoras elas não se interessaram por esse modelo exatamente porque para as construtoras era mais vantajoso uma obra no modelo 8666, em que você não tem um limite ali orçamentário, apesar de ter um limite inicial. Aquela obra ela pode crescer bastante, chegar em 1,4 bi, como é o caso do Mané Garrincha, né? Então, de cara, o governo de Minas Gerais ele economiza nesta licitação 94 milhões de reais. Quando eu mostro esse slide para vocês, este valor aqui é o único valor que o Estado de Minas Gerais tem que pagar pelo Mineirão. Nada além disso. Ah, mas teve aditivo contratual e aí teve instalações temporárias de Copa do Mundo? Teve. Então, em relação à Copa do Mundo, existiram outros pagamentos que foram específicos para construções específicas necessárias para a realização da Copa do Mundo. Mas em relação à reforma e à operação do Mineirão, esse é o teto que o Estado paga para o governo de Minas Gerais. Está estabelecido na origem, nada mais do que isso. Qual que é o modelo, então, dessa remuneração? O Estado diz o seguinte: tá, mas eu estou entregando um bem público por 25 anos e ainda por cima eu tenho que ter certeza que ele vai atingir o padrão FIFA. Né? Eu estou entregando uma obra, ela não vai ser minha, a gestão não é minha, eu estou entregando para um terceiro, então eu vou colocar alguns indicadores de qualidade para que me garanta que eu consiga entregar um estádio capaz de receber uma Copa do Mundo. Então todos os padrões de qualidade do Mineirão foram estabelecidos com base lá atrás no que era a exigência da FIFA. E permanecem assim até hoje. Então vou dar um exemplo para vocês. Aliás, vários estádios do Brasil vocês já viram e noticiaram que acabou a luz do meio do jogo. Quantas vezes vocês noticiaram isso sobre o Mineirão? O Mineirão não acaba a luz. O Mineirão ele tem no-breaks, ele tem geradores, exatamente para garantir essa qualidade do padrão FIFA até hoje. Isso para dar um exemplo para vocês. Se eu falei para vocês que o nosso teto estabelecido é aquele de 677, existe um mito que acontece no mercado, que é: o governo cobre o prejuízo da Minas Arena. Então esse é o mito que existe. A Minas Arena disse o seguinte: para fazer aquele projeto básico dado pelo governo, eu topo fazer por 94 milhões a menos e eu consigo entregar. Caso o projeto custasse mais, o governo não tem que desembolsar nem R$1. A culpa disso tudo é do planejamento desse sócio privado. O governo estabeleceu aqui o teto em 677 milhões. E aí ele coloca então uma regra. O governo coloca no contrato uma regra. É o seguinte: eu vou te pagar a parcela mensal, que é essa aqui, de acordo com essa fórmula. E essa fórmula ela inclui uma parcela fixa, que dura 10 anos de contrato, e uma parcela variável, que é essa parcela aqui. E por que ela varia? De acordo com o seu desempenho. Então ela conseguiria punir aquele sócio privado dizendo o seguinte: olha, você topou fazer por 94 milhões a menos, mas se você não performar adequadamente, eu te pago menos ainda do que você falou que você topa fazer. Você topa esse contrato? Topamos. Ok. A parcela mensal, então, ela é a soma da PA mais a PB, que é multiplicada pelos nossos indicadores. Eu vou mostrar para vocês quais são os nossos indicadores hoje. Como é que é feito, como é que é analisado o desempenho da concessionária? O sistema de remuneração nosso, ele perpassa pelo índice de qualidade, que vai de 0 a 5, em que o Mineirão tem sempre, desde o início, nota máxima, né, 4,46. O índice de disponibilidade. O índice de qualidade é um índice que é medido pelo usuário. Então vem para cá, no caso hoje, a empresa licitada é a Ernst Young. Ela vem para o Mineirão e pergunta para os dirigentes dos clubes: e aí, está gostando do Mineirão? O ar-condicionado está adequado? As condições da partida estão adequadas?
ela vai lá no usuário, o torcedor que está aqui e pergunta: você está gostando? A qualidade disso é boa? Você conseguiu chegar? Você conseguiu estacionar? Então essa pesquisa ela é feita aqui quase que em todos os jogos, por amostragem, para chegar nessa nota máxima, que para a gente é um motivo de grande orgulho. O índice de disponibilidade, ele tem a ver com, ok, tem alguns problemas. Então, por exemplo, eu vim aqui, eu sou a Ernest Young, que faço essa auditoria, e vi que tem um pedaço, uma quina de degrau da arquibancada está quebrado. Eu tenho 5 dias para consertar. E a Minas Arena, então, conserta em 5 dias e ganha essa nota aqui, que é em relação aos chamados que são abertos dos problemas apontados pelo verificador independente. O índice de conformidade é em relação a todos os documentos. Os impostos estão em dia, a documentação, os alvarás de funcionamento estão em dia. Essa nota aqui é 0 ou 1 apenas. Ela não varia além de 0 ou 1. Aquelas duas vão até 5, essa aqui é 0 ou 1. Então a nossa sempre foi nota máxima. Todos os documentos em dia, laudo de segurança em dia, alvarás em dia, tudo funcionando bem, nota máxima 1. Qual é o nosso problema hoje e que já impacta na remuneração da concessão? É o índice financeiro. Por quê? Lá atrás na concessão, o governo colocou o seguinte: você vai operar o Mineirão e nós esperamos que você seja capaz de realizar mais de 60 jogos. Vão jogar aqui Cruzeiro, Atlético, alguns jogos do América, então você tem 60 jogos no ano, o que te garantiria uma receita X, e essa receita X, ela é responsável por dar um faturamento Y. Se você conseguir cumprir essa receita, a sua nota é 1. Se você não consegue cumprir essa receita, a sua nota ela vai chegando próximo de 0. Ela poderia ser 0, pode ser 0,1, 0,5, ok? E é esse fator aqui, como estamos falando de um multiplicador, ele zera. Ou seja, nós temos excelência em serviços, excelência na disponibilidade, qualidade altíssima, porém, como o nosso índice financeiro, nós ainda não atingimos a margem operacional, que é acima de 45%, se não me engano, certo? A gente tem que ter uma margem operacional, que é o nosso custo tem que ser 45% menor do que a nossa receita. Nós ainda não chegamos nesse nível. Portanto, o nosso índice financeiro, ele é 0. Portanto, naquele 677, que foi o teto estabelecido pelo Estado de Minas Gerais para pagar por essa concessão, desde 2016, quando terminou o período de aprendizagem da concessão, onde esse item aqui, aliás, todos, eles eram zerados, eles eram travados, né, na nota máxima, ele passa a incidir sobre a remuneração da concessão. Então, para vocês terem uma ideia aí de valor, a nossa parcela mensal, ela caiu de mais ou menos 11 milhões para 8 milhões. Então eu perco, hoje a gente perde 40%, certo, Igor? 40% dessa parcela mensal aqui, que é a parcela que impacta o índice financeiro. Aí as pessoas falam, mas aí o Estado cobre o prejuízo da Minas Arena. Como que o Estado cobre o prejuízo da Minas Arena se, apesar de ter construído o estádio, existe uma nota de classificação que, com toda a excelência em serviços que a gente presta, a gente ainda não conseguiu atingir o nosso custo e receita para que a gente consiga ganhar esse valor aqui. Então, esse é o primeiro mito que existe no mercado. A outra coisa é o seguinte: se a gente pegar todos os outros estádios aqui, cadê? Que a gente colocou aqui, ó. Vamos pegar, por exemplo, o Mané Garrincha. O Mané Garrincha, ele custou 1,4 bi para ser construído. Depois que o Mané Garrincha foi construído, você precisa manter aquela operação, que eu falo para vocês que ela gira mais ou menos em torno de 3 milhões de reais por mês. Quem mantém esses 3 milhões de reais por mês é o Estado, nesse caso aqui. E aí o Mané Garrincha hoje está cheio de secretarias, né, pedaço de ministério aqui dentro, para ver se sustenta essa operação, ok? No caso do Mineirão, mesmo com aquela máxima ali, desde o primeiro dia de operação, quem sustenta os custos operacionais é o parceiro privado.
O Estado não tem que colocar R$1 na operação do Estádio Mineirão. O Estado está pagando aquela fórmula lá que tem a ver com o contrato de reforma e administração do Mineirão. Ele não paga nada de segurança, limpeza, brigadista, o Estado não paga. E as pessoas elas têm essa impressão de que quem está bancando essa operação é o Estado. Mas aí quando você vai então, você falou comigo que o seu índice financeiro é negativo. Quando eu vou para o balanço da Minas Arena, tem lucro. Vocês devem ter feito essa pergunta algumas vezes. Como é que funciona? Quando a gente faz uma licitação, foi dado todos esses números, e aí a Minas Arena ela falou, ok, eu topo. Só que os sócios privados, elas não tinham todo o dinheiro para fazer o investimento. Deixa eu ver se esse slide veio para cá. Acho que não, está aqui. Não tinham todo o investimento para fazer. Então, o sócio privado falou o seguinte, olha, eu tenho 237 milhões em recursos próprios da construtora, que eu vou colocar nessa obra, e eu preciso de 400 milhões de financiamento do BNDES, ok? Mais ou menos como a gente faz com a casa própria, com a Caixa, banco público financiando empresário, ok? Isso aconteceu de uma forma geral no Brasil. Acontece que, desde que a gente começou a obra, a gente honra os compromissos com o BNDES, pagos religiosamente pelo parceiro privado. Esse parceiro privado nosso, ele tem outros negócios. A última coisa que ele quer na vida é ter um problema com o BNDES, porque ele tem outros negócios no Brasil que ele também precisa de financiamento do BNDES. A gente sabe o poder do BNDES para financiar as grandes obras, né, os grandes investimentos privados no país. Esse investimento aqui, ele está sendo pago religiosamente. Porém, o Estado de Minas Gerais, há 26 meses, não remunera o Mineirão. Ele está inadimplente ao contrato, que faz com que a parceira privada tenha que acionar uma cláusula contratual de garantia. Então o Estado lá atrás, quando disse o seguinte, eu tenho um estádio de futebol, eu quero que você, ente privado, reforme o estádio para mim. Enquanto você reforma, eu não vou te pagar nada, nem R$1. Você se vira e reforma o estádio. E depois que o estádio estiver pronto, eu começo a te pagar parcelas mensais por 25 anos que te paguem aquele valor de 677. E se você atrasar a obra, o problema é seu. Eu te multo em alguns milhões de reais. Então, por isso que o Mineirão foi entregue no prazo. Ele foi um dos poucos estádios que pôde receber Copa das Confederações, recebeu a Copa do Mundo, Olimpíadas, agora vai receber a Copa América, eliminatórias da Copa da Rússia. Então, a gente tem movimentado esse estádio de forma que este investimento público na reforma tenha a melhor eficiência para o cidadão. Isso é o que rege o nosso modelo de negócio do Mineirão. A gente quer entregar para a sociedade o melhor valor possível desse investimento que é público. O Estado está pagando 677 milhões de reais para uma construtora reformar o Mineirão e operar por 25 anos. Dúvidas até aí? Tá claro? Beleza. Então vamos lá. Concessão. O que a gente tem feito desde 2013 então? O estádio Mineirão é, sem dúvida alguma, o estádio mais movimentado do país desde 2013. Foram mais de 9 milhões de pessoas que passaram por aqui. E desses 6 milhões são torcedores e 3 milhões são fãs. Fãs são pessoas que vêm dos nossos eventos, shows, etc. Esse número ele tem mudado. E pela primeira vez na história, no ano de 2018... Samuel, deixa eu só te perguntar uma coisa. Pode falar. Então você está me falando que, por exemplo, o Estado repassava aqueles 11 milhões, teve essa queda, 8 milhões. E há 26 meses o Estado não repassa nada. Exatamente. O Estado está inadimplente ao contrato de PPP há 26 meses. Então dos 11 que eram 8, não tem receber nada. A gente ativa a garantia. Então a gente recebe pelo agente de garantia. Mas o Estado não repassa. Então qual é o nosso pleito hoje com o Estado? Ele precisa recompor essas garantias. Porque essas garantias elas têm um limite. Elas chegam no fundo do poço. E se chegar ao fundo do poço, quer dizer que o Estado não está pagando pela obra do Mineirão e o parceiro privado que já paga hoje pelos custos operacionais de todos os dias,
a luz que está aqui hoje, né, a minha hora, a hora da Ludmilla, por exemplo, ela não é paga pelo Estado, ela é paga pelo parceiro privado. Além do parceiro privado ter que sustentar esse custo, ele tem que sustentar também o custo da obra, que é uma obra do Estado, porque o Estado lá atrás não escolheu privatizar o Mineirão. Ele quis que o Mineirão continuasse sendo do Estado, patrimônio do povo mineiro, né? Então acho que é isso que é importante das pessoas entenderem. Poderia ter sido lá atrás uma outra escolha: vamos privatizar o estádio passa a ter um dono, esse dono passa a ser responsável por tudo, pela obra, pela operação, né? E ele passa a ser dono do estádio. Não foi a escolha do Estado naquele momento. Tá? Respondido? Beleza. Diga. Qual é a perspectiva do Estado de valorizar isso? Olha, eu acho o seguinte: o que a gente vem ouvindo do governo Zema é que ele tem interesse em promover várias PPPs pelo Estado, né? O que é uma PPP? PPP é a forma hoje que o mundo descobriu do Estado compartilhar de uma forma mais barata e mais eficiente a gestão de alguns serviços. Então isso na Inglaterra ficou muito famoso, inclusive a própria PPP do Mineirão ela foi inspirada em várias PPPs inglesas. A equipe que montou essa PPP teve inclusive um workshop do consulado britânico, etc. Então assim, a gente está importando esse modelo porque o Estado hoje não tem nem capacidade de gestão, a gente sabe disso. Então quando o Estado faz alguma atividade custa muito mais caro do que quando um agente privado está fazendo. Então ele usa o modelo de PPPs. Como o governo Zema ele quer que as PPPs sejam bem vistas pelo Estado, nós acreditamos que ele regulariza essa situação. Inclusive no relatório, que não sei se vocês viram, que foi feito pela equipe de transição, eles apontam o modelo da PPP do Mineirão como um modelo muito positivo para que se implante, por exemplo, uma PPP para reformar o Mineirinho. Isso está no relatório da equipe de transição que circulou e que foi publicado, né? Então, a gente vê hoje com muito bons olhos. O governo anterior, Anastasia, né, ele também via com bons olhos. Quem estuda um modelo de PPP consegue entender que esse modelo é muito positivo para o Estado. O que a gente movimenta na economia do Estado não passa pelos nossos cofres, né? Lembrando que, por exemplo, num jogo clássico que vai acontecer agora, Cruzeiro e Atlético, a receita da grande parte da bilheteria fica com o clube. O clube tem 54 mil assentos para vender no Mineirão. Ele vende e fica com o dinheiro. O dinheiro não passa pela Minas Arena. O dinheiro que a Minas Arena se remunera nesse caso, qual que é? Pela venda das suas áreas de hospitalidade, que a gente chama de Mineirão Tribuna, Mineirão Embaixada, e a venda dos camarotes. Que, historicamente, a gente entende que chega a ser a cerca de 10% daquele borderô, daquele jogo. Mas, ao mesmo tempo que você fala que o Zema está disposto a zerar isso aí, a gente ouve também que não tem dinheiro para pagar nada. Exato. Então, eu não sei de que jeito ele vai zerar. Aí, indo para o lado mais pessimista, não zerou, chegou no limite, o que você faz? Bom, a gente chegou tem... no limite do ainda bem que nós não vivemos na Venezuela, né? Então a gente tem alguns recursos que a gente pode utilizar. Um dos recursos é a justiça, né? Então um dos recursos que pode ser utilizado no caso extremo é a justiça. Um outro recurso que pode ser utilizado é uma renegociação com o BNDES. BNDES, sou sócio privado, o Estado está quebrado, eu não estou recebendo a parcela. Vocês têm que entender o seguinte: no contrato de PPP todo mundo participa, todo mundo é anuente. Então assim, o Estado assinou, o BNDES sabe que a garantia do empréstimo que ele fez, aqueles 400 milhões, tem ligação direta com a parcela mensal que está ali naquele contrato, né? Então é assim que funciona a roda da lógica contratual do modelo da PPP. Hoje a gente tem muita segurança de que a gente consegue sobreviver, exatamente por causa desses números que nós estamos fazendo. Quando eu entrei no Mineirão no final de 2015, o cenário era outro. O cenário era, cara, pode ser que a gente quebre em 2022, que a gente não consiga, porque a gente está conseguindo fazer aí 35 jogos e a gente não consegue ter uma receita. A revolução que foi feita no Mineirão, que todos vocês acompanharam, ela tem a ver com isso aqui. Em 2017 foram 45 jogos e mais 94 eventos.
em 2018, quando a gente chegou em 2017, nós celebramos muito, falando, chegamos ao ápice, é impossível fazer mais do que isso, de verdade, que nós pensamos. Chegou em 2018, nós fizemos 37 jogos e 250 eventos. Nossa meta para esse ano é 365 eventos. A gente quer fazer um evento por dia. Como esse que está acontecendo aqui hoje, a gente quer que aconteça todos os dias. Que a capacidade ociosa do estádio seja utilizada ao máximo. E que todos os nossos espaços sejam capazes de trazer receita para essa operação. Hoje a gente já viu que é possível, o mercado abraçou o Mineirão, hoje é o espaço favorito para fazer desde uma reunião, como um evento como esse, como um seminário, ou até um show para 60 mil pessoas de uma grande estrela internacional. É essa multiplicidade, né, de atividades que garante o sucesso do Mineirão hoje. E nós temos que lembrar uma outra coisa que para a gente é complexa. Além da gente não estar recebendo há 26 meses do Estado, o Cruzeiro, durante os 5 anos que tem feito esse contrato conosco, não arca com os custos de operação das partidas de futebol. E aí, voltando lá, o Cruzeiro tem um contrato com a gente, nós pagamos 30% dos custos de operação, o Cruzeiro não paga nada de aluguel, nós subsidiamos o custo do jogo do Cruzeiro, e mesmo assim, na equipe do Gilvan, ele deixou de pagar após o jogo do Atlético Olímpico. Então a gente ainda sustenta o custo da operação de todos os jogos do Cruzeiro, que também é outra coisa que nos prejudica bastante. Por que o Atlético fala que é inviável? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco uma planilha, e aí eu vou perguntar para vocês por que o Atlético fala que é inviável por aqui, porque até hoje eu não sei. Eu ainda não consegui responder, né? Mas eu acredito que seja inviável pelo Atlético por causa de outros compromissos que o Atlético assumiu com outra arena e com outro operador. Essa é a minha tese. Mas os números que eu tenho para mostrar mostram a viabilidade do Mineirão para todos os jogos do Atlético. Ok? Bom, então isso significa que em 2018 nós fizemos um evento a cada 2 dias. Né? Para a gente é um marco, nós estamos celebrando. A gente viu aqui no início do ano o Allianz Parque fazendo uma mega campanha, dizendo que é o estádio mais movimentado do mundo, recebendo acho que 600 mil pessoas. Nós recebemos mais de 1,5 milhão de pessoas em eventos privados com bilheteria. Nós não contamos aqui, por exemplo, as pessoas que estão todos os dias na nossa esplanada. Quem veio aqui nas férias sabe. O movimento que tem na esplanada, que se tornou uma grande opção de lazer pública, gratuita para as pessoas.